Olá, exploradores do cosmos! Bem-vindos a bordo da nossa nave espacial imaginária, onde hoje embarcaremos numa jornada fascinante pelo vasto e misterioso universo. Estão prontos para descobrir os segredos dos planetas, o brilho das estrelas e algumas curiosidades que vão explodir a vossa mente? Então, apertem os cintos, porque a contagem decrescente já começou. Vamos começar a nossa viagem aqui mesmo, na nossa vizinhança cósmica, o Sistema Solar. Todos conhecemos o nosso belo planeta azul, a Terra, o único lugar que sabemos com certeza que abriga vida. Mas os nossos vizinhos são igualmente incríveis. Pensem em Marte, o planeta vermelho, com as suas tempestades de poeira gigantescas e a possibilidade de ter tido água líquida no passado. Os cientistas estão obcecados em descobrir se alguma vez existiu vida por lá, e Júpiter, um gigante gasoso tão grande que todos os outros planetas do Sistema Solar caberiam dentro dele. A sua famosa Grande Mancha Vermelha é uma tempestade colossal que dura séculos, maior do que o nosso próprio planeta. Depois temos Saturno, a joia do Sistema Solar, com seus anéis espetaculares feitos de bilhões de pedaços de gelo e rocha. É uma visão de cortar a respiração. E não podemos esquecer os planetas mais distantes e gelados, Urano e Neptuno, gigantes de gelo com atmosferas ricas em metano, que lhes dão aquela cor azulada hipnotizante. Sabiam que em Urano as estações duram mais de 20 anos terrestres e em Neptuno os ventos são os mais rápidos do Sistema Solar, atingindo velocidades supersônicas? Cada planeta é um mundo único, com as suas próprias características e mistérios à espera de serem desvendados. Mas o nosso Sistema Solar é apenas um grão de areia numa praia cósmica. Vamos agora viajar para além, em direção às estrelas. Aqueles pontinhos cintilantes que vemos no céu noturno são, na verdade, sóis distantes, muitos deles muito maiores e mais brilhantes que o nosso. As estrelas nascem de nuvens gigantes de gás e poeira, chamadas nebulosas, como a famosa nebulosa da Águia, com os seus pilares da criação. Durante milhões de anos, a gravidade comprime esse material até que a pressão e a temperatura no seu centro se tornam tão altas que iniciam a fusão nuclear. É nesse momento que uma estrela nasce, começando a brilhar e a emitir luz e calor. As estrelas têm um ciclo de vida, tal como nós, podem viver durante bilhões de anos, fundindo hidrogênio em hélio. Mas o que acontece quando o seu combustível acaba? Depende do seu tamanho. Estrelas, como o nosso Sol, no final da sua vida, irão expandir-se e tornar-se uma gigante vermelha, engolindo os planetas mais próximos. Antes de encolherem e se transformarem numa anã branca, um núcleo denso e quente que arrefece lentamente. Já as estrelas muito mais massivas têm um final muito mais dramático. Explodem numa supernova espetacular, uma das explosões mais energéticas do universo. Por um breve período, uma única supernova pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. O que resta de uma supernova pode ser duas coisas incrivelmente estranhas: uma estrela de neutrões ou, se a estrela original for massiva o suficiente, um buraco negro. As estrelas de neutrões são incrivelmente densas. Imaginem espremer toda a massa do nosso Sol numa cidade do tamanho de Lisboa. Um pedacinho do tamanho de um cubo de açúcar pesaria tanto como toda a humanidade. Junta. E os buracos negros? São regiões do espaço com uma gravidade tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. São verdadeiros monstros cósmicos, invisíveis e misteriosos, que distorcem o espaço e o tempo à sua volta. Agora, vamos falar de galáxias. A nossa casa cósmica é a Via Láctea, uma galáxia em espiral com centenas de bilhões de estrelas, incluindo o nosso Sol. Quando olhamos para aquela faixa leitosa no céu, numa noite escura, estamos, na verdade, a olhar para o centro da nossa própria galáxia. Mas a Via Láctea não está sozinha. É apenas uma entre talvez 2 trilhões de galáxias no universo observável. A nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda, está numa rota de colisão conosco. Mas não se preocupem, o encontro só vai acontecer daqui a cerca de 4.500 milhões de anos. Quando isso acontecer,
as duas galáxias irão fundir-se para formar uma nova galáxia gigante. E que tal algumas curiosidades para partilhar com os amigos? Sabiam que, devido à ausência de atmosfera, as pegadas deixadas pelos astronautas na Lua provavelmente permanecerão lá por milhões de anos? Ou que um dia em Vênus é mais longo do que um ano em Vênus? É verdade! Vênus gira sobre o seu eixo tão lentamente que demora mais tempo a completar uma rotação do que a dar uma volta completa ao Sol e o som. No vácuo do espaço, não há som. As batalhas épicas que vemos nos filmes de ficção científica seriam, na realidade, completamente silenciosas. Uma tranquilidade assustadora, não acham? Outra coisa fascinante é a velocidade da luz. É a coisa mais rápida do universo, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, o universo é tão vasto que a luz das estrelas mais distantes que vemos hoje viajou durante bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que quando olhamos para o céu noturno, estamos, na verdade, a olhar para o passado. Estamos a ver estrelas como elas eram há centenas, milhares ou mesmo milhões de anos. É como ter uma máquina do tempo apontada para o cosmos. O universo está também em constante expansão. As galáxias estão a afastar-se umas das outras, como se o próprio tecido do espaço-tempo estivesse a esticar. E esta expansão está a acelerar, impulsionada por uma força misteriosa que os cientistas chamam de energia escura, juntamente com a matéria escura, que é um tipo de matéria que não vemos nem entendemos. Estas duas incógnitas compõem cerca de 95% do universo. Ou seja, tudo o que vemos, planetas, estrelas, galáxias, é apenas uma pequena fração de 5% de tudo o que existe. Estamos rodeados por um oceano de mistérios. A nossa exploração do universo está apenas no começo. Telescópios como o Hubble e, mais recentemente, o James Webb estão a dar-nos imagens cada vez mais nítidas e distantes do cosmos, revelando segredos que antes eram inimagináveis. Estamos a descobrir exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas menos aos milhares, alguns dos quais podem ter as condições certas para a vida. Quem sabe o que encontraremos no futuro? Novas formas de vida, respostas para as maiores questões da existência. O universo é o derradeiro livro de mistérios, e nós acabamos de aprender a ler as primeiras páginas. Espero que tenham gostado desta viagem cósmica tanto quanto eu. O espaço é um lugar de beleza, admiração e mistério sem fim. Continuar a explorá-lo, mesmo que seja através de livros e vídeos como este, alimenta a nossa curiosidade e lembra-nos do quão especial é o nosso pequeno ponto azul no universo. Muito obrigado por me acompanharem nesta aventura. Se ficaram fascinados com as maravilhas do cosmos, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com outros entusiastas do espaço e subscrever o canal para não perderem as nossas próximas viagens. Até a próxima, exploradores!